Boa tarde, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de história e nós vamos fazer a correção das atividades, da ficha de atividades, que a prof deixou para vocês lá na página 119, tá? Então, corre aí, pega a ficha de atividades na página 119 e vamos fazer a nossa correção, tá certo? E na nossa correção, a atividade de número 1 fala o seguinte: vou pegar uma cor bem legal aqui pra gente escrever, né? Pegar o roxo, ok? A tecnologia mudou várias profissões, inclusive no meio rural. Observe as duas imagens para responder as questões. Então, na primeira imagem, né, nós temos esses trabalhadores colhendo fruta, né? Então, tanto um quanto o outro, né, estão em movimentos, estão ativos, né, trabalhando, colhendo as frutas. E nesta segunda imagem, nós podemos observar um pouquinho mais de tecnologia, né? Podemos observar que esta fazenda, ela está informatizada, né? Ela está toda estruturada por meio de máquinas, né? De materiais, de avanços tecnológicos, né? Olha, nós estamos vendo aqui, ó, aviões ou drones, né? A prof não consegue identificar aqui por esse desenho muito pequenininho, né? Ali atrás também nós temos os aerogeradores, né? Eles parecem os moinhos de vento, mas na realidade são aerogeradores e eles produzem eletricidade por meio do vento, né? Então, eles transformam o vento em energia útil, né? Então, que no caso a fazenda utiliza. Na letra A fala o seguinte: quais são as semelhanças entre as duas imagens? Então, o que é semelhança? É algo que seja igual, né? Então, qual é a semelhança entre essas duas imagens? Então, pessoal, para quem respondeu aí que as semelhanças são que mostram uma fazenda, plantações e pessoas trabalhando, muito bem, você acertou. Agora, na letra B, pergunta o seguinte: quais são as diferenças entre elas? O que tem de diferente nessa primeira fazenda que não tem ou que tem nessa segunda fazenda, tá? E aí, qual é a resposta que vocês colocaram aí para mim? Então, para quem respondeu que a diferença é que essa segunda fazenda aqui, ó, pessoal, essa aqui que a Pro tá circulando, tá? Ela tem mais tecnologia. Ela utiliza máquinas para trabalhar, né? Ó, pode observar que tem um trator aqui trabalhando, tá? Tem, não sei se seriam aviões, né? Com veneno, ou que esguicham veneno, ou são os drones, né? É algo do tipo, mas é tecnologia, né? E utiliza para fazer todo o trabalho, né? No caso, substituindo a mão de obra manual, né? E a primeira, ela não tem máquinas, então pode observar que o trabalho é manual, né? As pessoas trabalham, elas que trabalham, elas que põem a mão na massa. A única coisa que tem aqui na primeira imagem é um moinho, né? Um catavento, certo? Daqueles bem antigos. E já na segunda fazenda, eles têm a usina eólica, né? Pode observar que são dois aerogeradores, né? Que produzem eletricidade, como a prof já tinha falado para vocês um pouquinho antes aí. Aí na letra C fala o seguinte para vocês: como os agricultores são mostrados nas duas imagens? Como vocês colocaram que eles são mostrados? Então, para quem colocou que na primeira eles realizam um trabalho manual, como a prof já tinha falado para vocês, né? Ó, nessa primeira eles mesmos estão colhendo, né, os frutos, eles mesmos estão fazendo esse trabalhinho manual da colheita, tá? De colheita. Na segunda, o agricultor ele está utilizando um computador, né? Olha só, olha o agricultor aqui, ó. Olha o computador aqui na mão dele, no colo dele, tá? E aí agora
nós vamos para a página 120, né? Que eu tinha liberado para vocês também essa atividade, e que falava o seguinte: observe a cena abaixo. Ela representa um pouco do dia a dia na casa de Júlia, em 2 ambientes diferentes. Então, no primeiro ambiente está a Júlia com o neném no colo, fazendo alguns afazeres que ela precisava fazer, né? Para casa, para que desenvolvendo as atividades do dia a dia, né? E no segundo ambiente tá o esposo dela com o filho mais velho assistindo TV, se divertindo, jogando, acho que videogame, né? Que na mão deles tem controle, né? Cada um com um controle. Então eles estão se divertindo na frente de uma televisão, né? E aí, pra você, existe algo errado nas cenas? Conforme as nossas conversas na aula anterior, no vídeo anterior, onde a prof explica pra vocês a respeito. Nossa. Nós conversamos, né, sobre ajuda, né, de todo mundo na casa, que ajuda hoje em dia é comum, é normal. Será que tem aí algo errado nessa cena? O que vocês acham? E aí? Então, para quem colocou que sim, por que sim? Porque a Júlia tá errado, porque a Júlia está sobrecarregada com as atividades domésticas, né, pessoal? Enquanto o marido e o filho estão se divertindo no computador. Eles poderiam estar ajudando a Júlia para que acabasse mais cedo, para que ela também pudesse se divertir e descansar assim como eles, né? Na letra B, fala que, na atualidade, o trabalho doméstico está mudando, pois muitas famílias estão dividindo as tarefas, não é mesmo? E aí, na sua casa, vocês dividem as tarefas bem legal? Aqui na minha, nós dividimos. Isso aí. Então, faça aí um desenho mostrando como deveria ser a rotina na casa de Júlia, para que todos tenham uma boa convivência. Então, essa atividade era bem pessoal e vocês deveriam fazer esse desenho mostrando como que deveria ser essas atividades aí na casa de Júlia, né? Então, a prof tentou fazer aqui para vocês um desenho, né? Mais ou menos mostrando, olha, o trabalho bem dividido, né? Aqui tá o neném, né? O irmãozinho mais velho tá aqui dando uma força para a mãe, tá brincando com ele com uma bola. Enquanto isso, o pai tá respondendo os e-mails, no caso que a Júlia estaria tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. E sobrou tempo para que a Júlia cozinhasse com mais calma, né? Com mais paciência, para que depois todos pudessem sentar, comer sossegados, né? E fossem descansar juntos, ok? Então, essa era a proposta do desenho. Então, pode deixar do jeitinho que vocês fizeram aí também, tá? Porque está maravilhoso, tenho certeza que estão todos maravilhosos, tá? Tenho certeza que todo mundo pintou para ficar bem bonito. Aqui não tem como a prof pintar, mas eu tenho certeza que a pintura de vocês aí, manual, né, está perfeita. Então, bora pra frente. Agora nós vamos para a apostila, ok? E aí, pessoal, nós vamos lá na página 223 da nossa apostila, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e o tempo. Então, a gente já falou antes, tá? Nas aulas anteriores, que as máquinas, elas foram construídas para produzir mais em menos tempo, né? Vocês lembram lá daquela parte que a gente falou sobre o sapateiro, né? Enfim. Então, agora nós vamos falar um pouquinho dessa relação de trabalho e tempo que vocês estão vendo na apostila de vocês aí, tá? Então, com o desenvolvimento, o trabalho e o tempo, né? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, surgiram várias fábricas, né? Surgiram as fábricas. E hoje, a maioria dos produtos que compramos é produzida por grandes máquinas, tá? Com a criação das primeiras fábricas, os trabalhadores passaram a ter horários fixos de trabalho, muitas vezes controlado pelo registro de ponto. Então, os trabalhadores eles precisam cumprir um horário de trabalho e que esse horário seja comprovado, tá? Mas comprovado o quê, prof? É que ele esteja comprovando que a pessoa esteve todo esse tempo por lá na firma, na fábrica, né, no emprego dele, trabalhando, tá? E esse registro de ponto, ele pode ser
um livro ponto ou um ponto eletrônico. Quantas vezes vocês já chegaram ali na escola e viram a prof naquele cantinho, naquela salinha pequenininha lá, na entrada da escola, né? Do lado da secretaria. Pois é, pessoal, é ali que a prof registra a entrada e a saída todos os dias que a prof chega para trabalhar, tá? Então, quando a prof chega, a prof vai lá e registra o dedo, tá? Por meio da biometria, no ponto eletrônico, informando que eu estou entrando, eu estou dando entrada no meu serviço. E no final do dia, eu vou lá e registro novamente a minha digital e mostro que eu estou finalizando as minhas atividades diárias, né? No caso. E esse registro, ele controla o horário de entrada e saída dos trabalhadores, tá? Atualmente, dependendo da profissão, as pessoas trabalham em média 8 horas por dia, tendo um dia de descanso por semana. Em alguns lugares, como hospitais, médicos e enfermeiras, eles trabalham 12 horas por dia. Então, assim como a profissão dos enfermeiros, dos médicos, né, as pessoas que trabalham em hospitais, não são 8 horas por dia, eles vão além dessas 8 horas, tá bom, pessoal? E aí, a gente vai lendo aqui no seguinte, que aqui no Brasil, os trabalhadores, eles também têm direito a 30 dias de férias por ano. Até nós, né, até vocês como estudantes, têm direito de férias, não é verdade? Então, esses trabalhadores, eles trabalham um ano e quando eles completam um ano, eles têm direito de ter 30 dias descansando sem estar naquela função, naquele trabalho, tá bom? E aí, pessoal, do ladinho do texto, vocês têm aí, ó, esse relógio de ponto, tá? Esse relógio de ponto, deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar para vocês, com a cor certinha, vou pegar o laranja dessa vez, tá bom? E esse relógio de ponto aqui, ó, que vocês estão vendo, tá, pessoal? Ele é comum nos locais de trabalho, é onde as pessoas batem o ponto. Olha, esse aqui é por meio de cartão. O lá da escola, ele é por meio da biometria, da nossa digital, tá? E ele registra o horário da chegada e saída das pessoas. E tem também, olha só, esse é por meio da biometria, tá? Ó, da digital, a pessoa pressiona, coloca o dedinho lá e ele marca. E aqui é uma foto informando quando a pessoa trabalha lá durante um ano e ele tem direito às férias, tá bom? Nós vamos avançar com a lupa na mão, nós vamos para a página 224 e já a gente volta para analisar essa atividade da lupa na mão, tá bom? Então, lá na página 224, vocês têm o texto informando tecnologia no dia a dia, tá, pessoal? Então, as pessoas foram adquirindo conhecimento, né? Muito conhecimento. E com isso, eles foram inovando as tecnologias. E nessa medida, foi facilitando a vida no trabalho, né? Então, a gente viu que ao longo do tempo as pessoas desenvolveram esse conhecimento, né? E com isso, eles construíram vários equipamentos tecnológicos para auxiliar aqui no trabalho. Hoje em dia, a tecnologia digital, ela está presente na vida da maioria das pessoas. Por exemplo, os computadores, os celulares e os tablets, tá? São equipamentos comuns, principalmente para quem mora nas cidades, tá bom? E a gente pode observar que hoje em dia, muitos desses equipamentos aí citados, eles fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Não só no trabalho, mas no dia a dia das pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que moram na zona urbana. E aí, vocês ainda lembram o que é a zona urbana? Isso aí, é na cidade. Mas também para aquelas pessoas também aquelas pessoas que moram isoladas da sociedade, eles quase não têm esses aparelhos, né? Então, eles são chamados de minoria, mas hoje em dia a maioria das pessoas tem. Tá bom? Continuando a leitura,
que há alguns anos, para pedir um táxi, por exemplo, era preciso andar de um ponto específico, tá? Ou telefonar de uma central de atendimento, tá? Por exemplo, ir lá, antigamente existiam vários orelhões, você tinha que ir lá no orelhão ligar, ou você tinha que se deslocar da sua casa até o ponto de táxi e ficar esperando um táxi lá, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os aplicativos de celular, eles facilitam muito o uso desse meio de transporte, que é o táxi. Os aplicativos, eles mostram onde o taxista está localizado, quanto tempo ele vai demorar para chegar na sua casa, tá? E o valor que você tem que pagar pela corrida. É possível ainda acompanhar todo o trajeto, né, pessoal? Então, essa mudança, ela melhorou muito, tá? Por quê? Porque antes as pessoas tinham que sair das suas casas e ir até o ponto de táxi, né? E hoje em dia não. Hoje basta você acessar a internet, você precisa ter a internet e pedir o seu táxi e acompanhar toda a movimentação, né? Isso já é um avanço, né? Um avanço tecnológico, tá certo? Agora, nós vamos voltar sim com lupa na mão da página 223 e essa atividade aqui, ela é bem pessoal. E vocês precisam ir lá na página 45 do material de apoio de vocês, tá? E preencher aquela agenda. Só que para vocês preencherem essa agenda, vocês precisam entrevistar um trabalhador. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser um irmão, tá? Pode ser o tio, a tia, o primo, enfim. Escolha alguém que esteja aí no seu convívio familiar, tá? E você precisa fazer uma entrevista com essa pessoa. Então, vocês têm aqui, tá? Na ficha de vocês de atividades, na ficha do material de apoio da página 45, vocês têm essa agenda aqui, tá? E vocês vão organizar ela, tá? Conforme os horários que a pessoa utiliza. Então, vocês vão colocar o nome, ó, agenda semanal de... Põe o nome de quem é, tá? Da profissão. E aí, põe o nome da pessoa, põe a profissão e vocês vão preenchendo com os horários que a pessoa desenvolve durante a semana no trabalho delas, tá bom? E aí, pessoal, assim que vocês fizerem isso, vocês têm agora a agenda semanal de vocês, olha lá. Você vai colocar o nome, tá? O nome de vocês, a profissão. No caso, vocês vão colocar estudante, tá? E vocês vão preencher a sua agenda conforme você estuda aí na sua casa, tá? Então, vocês preencham com os horários, ok? E essa é a atividade com a lupa na mão da página 223. E agora nós vamos para a atividade com a lupa na mão na página 224. A atividade com a lupa na mão da página 224 pede o seguinte: para que você pergunte aí a um adulto que está te acompanhando nesse vídeo, que ele pergunte para ele que utilize... Pera lá. Pergunta aí para ele que ele já utiliza o aparelho celular, né? E pergunta se ele já utilizou, se ele já fez uso de algum aplicativo de serviços. Aí você vai anotar quais são esses aplicativos de serviço que ele te respondeu, tá bom? Vocês têm um espaço aí na linha abaixo para vocês escreverem o nome. Ele usou o iFood, aí você vai lá e anota, tá bom? Então, como são duas atividades pessoais, a prof não vai registrá-las aqui, tá bom? E aqui embaixo nós temos uma imagem bem legal, olha lá. Lembra que a gente estava falando do táxi, né? Que você consegue, através do GPS, né? Olha lá, que legal aqui, ó. Através do GPS você consegue saber todos os comandos, saber todos os passos, né? Todos os movimentos do táxi que na realidade você pediu, né? E aqui na página 225, nós vamos seguir para a página 225, nós temos uma atividade mão na massa. E nessa atividade mão na massa fala o seguinte para vocês: todos os trabalhadores
Eles utilizam tecnologia, tá? Opa! Eles utilizam tecnologias para serem realizados. Então, todos os trabalhos utilizam tecnologias para serem realizados. Sobre o uso de tecnologias digitais, você precisa responder as seguintes questões. A letra A, você vai citar dois exemplos de trabalhos que utilizam tecnologia digital. Agora é com vocês. Dois trabalhos que utilizam máquinas tecnológicas, tá? Pode ser indústrias. Quais indústrias que vocês acham? Dá um tempinho aí, responda e vem aqui para correção, ok? Então vamos lá? Então, pessoal, a resposta seria a seguinte: cite dois exemplos de trabalho que utilizam tecnologia digital. Então, as fábricas de automóveis ou de roupas, você pode estar colocando. E também as fábricas de jogos eletrônicos ou aplicativos, tá certo? Elas, com certeza, utilizam a tecnologia digital. Elas têm máquinas que substituem o trabalho manual, tá bom? A letra B fala o seguinte: você conhece alguém que utiliza tecnologia digital no trabalho? Escreva o nome dessa pessoa e o trabalho que ela realiza, tá? E aí você, como ela é pessoal, você vai escrever aí. Por exemplo, lá na escola nós estamos trabalhando, então você vai escrever professora Beth, né? Professora Beth, e o trabalho que eu realizo. Estou realizando aulas remotas, né? Que são as aulas partidas de vídeos, né? De vídeos que a gente grava e transmite o conhecimento para vocês, não é verdade? E aí você pode colocar mais pessoas, tá? Não tem problema não. A letra C pede para você desenhar uma pessoa utilizando a tecnologia digital em seu trabalho. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser até a professora Beth, não tem problema não, tá? O desenho é pessoal, então vocês façam o desenho de vocês, ok? Agora, pessoal, lá na página 226, tá? Vocês têm RA aí na página 226, tá? Não se esqueçam. E aí nós temos essa atividade aqui, aprender brincando. E ela fala para você observar a imagem a seguir. Olha que legal, né? É uma imagem bem legal. Ela é uma representação de como funciona uma fábrica de brinquedos. Prestem bastante atenção. Agora é hora de brincar. Vamos encontrar e circular na imagem os 15 objetos que estão indicados aqui nesses dois quadros abaixo. Então, nós precisamos indicá-los. Vamos pegar uma cor aqui que destaca bastante lá embaixo. Então, vamos pegar o preto, né? E nós vamos fazer a marcação. Deixa a professora diminuir um pouquinho mais aqui. Aí, para ficar mais fininha a nossa linha, né? E aí nós precisamos encontrar todos esses objetos. Então vamos lá? O balão, nós já encontramos, olha ele aqui, nós vamos circular. Então, balão riscado da nossa agenda. Vamos lá. Coelho, olha o coelho aqui. Então nós vamos riscar o coelho lá em cima e vamos circular ele aqui embaixo. Vamos acompanhando aí. Quem vai encontrando outra coisa pode ir colocando, tá? Não tem problema, não. A casinha. Olha a casinha aqui. E nós temos a casinha aqui bem embaixo do coelho, né? Muito bem. Tem esse dinossauro de brinquedo também, né? Olha ele aqui, ó. Camaleão, né? Parecido com um camaleão. E aí, tem um barquinho aqui embaixo, olha ele aqui, ó. E já aproveitando a deixa de um peão, né? Ou é uma Beyblade, né? Olha ela aqui, ó. E nós circulamos o barco. E aí, tem também um cavalinho, né? De pau aqui, ó. Que ele também está aqui pedindo. O caminhãozinho, olha só, pessoal, esse caminhãozinho aqui
ele está bem aqui no chão, ó. Certo? O que mais? Olha o presente está bem aqui. Então, riscando o presente. Está faltando ainda alguns, né? São 15. Ah, tá. Esses cubos, né, de letras, eles estão aqui, então nós vamos riscar lá em cima. O trenzinho, olha o trenzinho aqui nas costas do desenhista, do pintor ali, né? Que mais? O tambor, olha o tambor aqui, ó. Nós encontramos o tambor. Tem também lá na prateleira aquela boneca, né? Temos essas argolas, né? Que eles empilham. Que mais? O alvo, pessoal, olha ele bem aqui, ó. Certo? Conseguimos descobrir todos? Então, nós descobrimos todos, então nós podemos partir para o nosso próximo jogo, que é a nossa realidade aumentada, tá? E ele fala assim: trabalho, palavra-chave. Então, é mais ou menos uma brincadeira como se fosse a forca, tá, pessoal? Então, olha lá. Olá, a partir das dicas, descubra qual a palavra. Então, o trabalho é a palavra-chave, é alguma coisa que envolve o trabalho. Então, vamos iniciar o nosso jogo aqui, tá? Você vai clicar, né, no iniciar e deixa eu desabilitar para a gente começar a jogar. E aí, fala o seguinte: arraste as letras, tá? As letras que você acha que vai caber aqui, para as lacunas, tá bom? E aí você vai achando, é como se fosse a forca. Quando dá errado, ele não vai aceitar, tá? Então, a pergunta é: como se chamam as atividades realizadas em casa? E aí, como é que chama? Tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letrinhas, tá? Eu acho que eu já sei, hein? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha lá. Antes que o rei apareça sentadinho aqui na poltrona. Então, eu não posso errar muito, senão o rei... Opa! Ele vai aparecer ali. Qualquer letra que eu errar vai aparecer parte dele ali, ó. Por exemplo, ó, eu vou jogar uma outra letra que não é. E aí... apareceu uma parte do rei, tá vendo? Ó, tá errado, então não é. Mas eu já sei a palavra, então eu vou deixar para vocês. Vou deixar assim e vocês finalizam, tá bom? Finaliza o jogo aí que é bem legal. E aí agora nós vamos aqui para a nossa... mais um textinho que fala sobre home office. Então, nos outros textos nós já estamos falando sobre as atividades humanas, né? Que nada mais é do que o trabalho, certo? Então, vamos falar agora de uma coisa muito importante nos dias de hoje. E está super atual, né, pessoal? E essa necessidade desse trabalho está acontecendo no dia a dia devido a essa pandemia, né? Por quê? Porque muita gente que estava trabalhando nos seus empregos tiveram que começar a trabalhar em casa, não é mesmo? Então, nós vamos falar sobre home office, tá? Que é a utilização de computadores e da internet influenciou muito o mundo do trabalho. Essa influência atingiu também os locais onde os trabalhos são realizados. A maioria das pessoas precisa sair de casa para trabalhar em escritórios e fábricas, né? Então, essas pessoas que vão lá, elas fazem uso do livro de ponto, né? Mas hoje em dia, a maioria tá trabalhando em casa, tá? Devido, não estão batendo ponto, mas estão se organizando com os seus horários, devido a essa pandemia. Antes de surgir essa pandemia, a maioria das pessoas precisavam sair de casa para ir trabalhar nos escritórios, nas fábricas, nas escolas, enfim. Só que
depois de tudo, de muita tecnologia, de muita atividade avançada, surgiu um novo meio, que as pessoas podem trabalhar em casa, tá bom? E essa forma de se trabalhar em casa, ela é chamada de home office, tá? Então, quando a pessoa trabalha home office, ela se organiza com os horários, né? Ela pode trabalhar em casa, pertinho do filho, pertinho do seu animal de estimação, tá? Ela não precisa ter uma roupa formal para trabalhar, porque ela tá dentro de casa, não tem ninguém ali do lado dela, né? Então, assim, ela está sozinha, então ela tá ali na informalidade dela. Ela que vai cumprir, ela precisa cumprir os horários corretos como numa empresa normal. Porém, ela não tem necessidade de estar ali, ela pode se subdividir nos horários durante o dia, tá bom? E a pessoa, olha só, que faz home office, ela pode ser contratada por uma empresa. Ela pode ser dona da sua própria empresa ou apenas prestar serviços para outras empresas, tá bom? O home office, ele permite mais autonomia. O que é autonomia? Autonomia, olha aqui do ladinho no glossário que fala. É a capacidade de cuidar da própria vida, de agir livremente, com meios e vontades próprios. É aquilo que a prof estava falando. Ela age com autonomia, ela se programa, ela programa os seus horários. Que horário que é melhor para ela trabalhar, tá bom? Então, mais ou menos dessa forma. E como o home office permite que a pessoa tenha mais autonomia em relação ao horário de trabalho, tá? Então, a pessoa pode escolher a hora que ela vai começar a trabalhar e a hora que ela vai terminar. Se ela quiser fazer, por exemplo, hoje o nosso horário são de 5 horas, né? Que a gente trabalha, por exemplo, lá na escola. Eu quero fazer 2 horas de manhã, tá? Gravando os vídeos para vocês. 1 hora à tarde para mandar, por exemplo, né? E mais 2 horas à noite para revisar essas atividades ou atender, de repente, os pais. Mais ou menos dessa forma, tá, pessoal? Não é que a prof faça assim. É uma forma que a prof achou de dar um exemplo para vocês, tá bom? Além disso, a quantidade de horas trabalhadas por dia fica a critério do trabalhador, desde que ele finalize o trabalho. Ele precisa, diferente agora dessa posição da professora. A pessoa que trabalha home office, ele não precisa cumprir 8 horas por dia, mas ele precisa cumprir todo o trabalho, tá bom? E aí, meus queridos, nós temos 2 fotinhas aqui de pessoas trabalhando home office, tá? E o home office, ele permite mais autonomia para se trabalhar. Assim, as pessoas podem ficar mais próximas dos filhos, dos seus animais de estimação, como eu já havia falado com vocês, tá bom? E aí nós temos a atividade lá na página 228, Mão na Massa, que nos diz o seguinte: leia aí o trecho da música a seguir para poder responder as questões abaixo. Então, vocês lembram dessa música aqui, ó? Pela